ciência, o meu passado, a minha infância, sofre epigenética, sofre transformação. Mudança de caminho neural acontece. Olha que interessante. Diga assim, isso é Deus trazendo a ciência para nos esclarecer sobre todas essas verdades. Amém? Então diga assim, eu não sou o ambiente que me gerou, me modelou, mas eu não sou o que me entregaram. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? E como sempre, quando a gente faz pequeno grupo, eu trago alguma coisa sobre terapia, a neurociência, para contribuir com a sua maneira de se acolher. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a amígdala cerebral. Amém? Quero falar um pouquinho com você rapidinho e nós já vamos entrar na palavra, amém? A palavra hoje é de acolhimento e libertação. Amém? Amém. O que é a amígdala cerebral? Diga assim, é um recurso. É um sistema de segurança que o próprio Deus gerou para que diante de situações de risco, de perigo, a minha mente entre em alerta. Agora olha aqui para mim. Na época da caverna, a amígdala cerebral era acionada quando o homem via um leão, quando o homem se sentia ameaçado. Amém? Então a amígdala cerebral acionava o campo da mente para que houvesse socorro, segurança, rota de fuga, para que naquela época a pessoa não fosse devorada, sim ou não? O que acontece hoje, nos dias atuais? Por que a sociedade se vê tão enferma no campo da mente e no campo das emoções? Por causa de um padrão, por causa do ritmo emergencial do homem hoje, diferente do tempo das cavernas. Quem aqui foi criada na fazenda? Na chácara? Quem aqui brincou de bete? Quem aqui brincou de bolita? Quem aqui é da época que não existia celular? Que nem existia telefone? É sobre isso. Amém? Então o ritmo de vida que a sociedade tinha antes é muito diferente do ritmo de vida que a sociedade tem hoje. Então se naquela época, para acionar a amígdala cerebral, era só quando uma eventualidade de risco ou de perigo chegasse, hoje é o contrário. É a resposta que eu tenho que dar no meu trabalho, é os e-mails que eu tenho que responder, é a esposa e os filhos que estão me esperando em casa, é o ministério que eu tenho que dar uma resposta. A demanda em nível acelerado, a demanda emergencial fora do meu eu interior tem adoecido a mente. E se adoece a mente, a amígdala cerebral não está sendo desligada. Aí se gera crise de ansiedades e outros tipos de fobias, como perder o sono, como ter crises e conflitos de pensamentos. Porque a amígdala cerebral, ela não foi gerada por Deus, ela não está no cérebro para estar ligada, acionada 24 horas. A amígdala cerebral é como um botão de liga e desliga. Amém? Então o que acontece com a sua mente quando você não se acolhe? O que acontece com a sua mente quando você não respira? Ela entra em crise, porque a amígdala cerebral não tem repouso, ela não desliga. E o que essa amígdala cerebral, quando não desliga, gera em nosso corpo? Todo tipo de hormônios disfuncionais, gerando vários tipos de consequências. Tá entendendo? Por que eu estou entrando nesse nicho hoje aqui com vocês? Porque nem tudo é demônio. E nem tudo vai ser sempre hormônio.
Quando eu me acolho, quando eu olho para mim, quando eu não barganho a presença, pessoas estão sendo levadas para o CAPS. Esses dias eu fui atender um socorro, uma criança de 13 anos tentou e foi levada para o CAPS. O psiquiatra não, é direto para o CAPS. A mãe, já com muitas características de problemas psicológicos, gerou essa criança debaixo desse ambiente com um monte de disfunções psicológicas, somatizando no ambiente tudo que é tóxico, somatizando em seu relacionamento todo o seu desequilíbrio emocional. Gerou o que na criança? Então a criança teve que aprender a se desenvolver sozinha, porque a mãe, desde pequena, desde a infância, com problemas psicológicos na igreja, só mandava para a libertação de demônios. Então ela voltava para a comunidade, ela voltava para a sociedade com déficit. Liga alguém, o ventilador, por gentileza. Entendeu? Então nós precisamos olhar para dentro. Nós precisamos nos acolher e nos comprometermos com a nossa própria existência, para tornar a existência do outro mais equilibrada, para tornar o ambiente para o outro um ambiente melhor. Sim ou não? É tudo sobre o outro sempre? Não. Por isso que eu trouxe a explicação da epigenética. A minha escolha, suas decisões, experimentando Jesus, pode mudar toda a memória antiga do meu passado, que me trouxe vários danos. E hoje aqui você está aprendendo sobre a amígdala cerebral. Respirar, buscar equilíbrio, buscar a presença para saber quem você é, o valor que você tem, vai te tirar dessa linha de sempre requerer do outro trazer resposta para você. Porque quando eu espero que o outro me dê uma resposta, eu não desligo a amígdala cerebral, eu vou ter crise de ansiedade. Porque eu não estou me acolhendo, eu estou esperando do outro. Agora, quando eu me acolho, eu me abraço, eu me analiso, eu respiro. A presença começa a trabalhar, eu começo a entender. Não, é só uma transição. Não, é só um processo. Não, eu estou aprendendo com tudo que eu estou vivendo e Deus permitiu eu viver. Então nós precisamos, aqui no Ministério Xará, nós estamos buscando crescer nessas verdades. Jesus me converteu para eu ter relacionamento primeiro com a presença. Se eu tenho tempo de qualidade com a presença, minha amígdala cerebral sai do gatilho de sobrevivência. A ciência já comprovou, pessoas que leem Bíblia mais de uma vez por dia, mais de 3 vezes no mesmo horário, tornando isso um hábito, são pessoas mais saudáveis. Médicos, ciência já comprovou isso. Quando a gente está lendo a Bíblia, quando a gente está recebendo as verdades de Deus sobre nós, o cérebro entende, respiro, descanso, ambiente de segurança, amor, vai ficar tudo bem. A ciência está dando uma resposta para a humanidade. Qual é o papel da igreja? Então, antes de entrar nos versículos, nas verdades bíblicas, todas as vezes que a gente fizer pequeno grupo aqui, eu vou trazer um recurso para vocês. Diga assim, a amígdala cerebral é minha mente trabalhando como um sistema de segurança. Cabe a mim ligar o botão e desligar o botão. Aí vai haver equilíbrio. Amém? A amígdala cerebral não foi gerada, ela não tem, sabe, esse propósito de ficar 24 horas em alerta. Sabe quais para mim é o maior desastre que a amígdala cerebral acionada 24 horas gera?
é o avanço do cortisol. Aí tem pessoas que falam assim, eu já tive experiência com isso. Então, nos meus pequenos grupos, eu cresci muito. No meus pequenos grupos, eu fui liberta de muita crença. Às vezes eu estava com o meu cortisol alto, porque eu não me alimentava direito, eu não respirava, eu não tinha limitador, eu não sabia falar não para o outro. Excesso de demanda, excesso de carga. Meu cortisol, ó, aí na igreja, o demônio. Ah, é o diabo que está arrancando seu sono. Aí meu pastor vinha, Andréia, que hora que você comeu hoje? Que tipo de jejum que você está fazendo nessa crise que você está passando no seu casamento? Porque nem tudo é só no espírito. Eu preciso ter uma estrutura no meu patológico para vencer no espírito. Entendi isso? Quem está na menopausa, então? Meu Deus, eu estava falando esse dia para a pastora Iris. Quem entra no processo da menopausa morreu e tem que nascer de novo. Eu peço que os maridos vão estudar um pouquinho sobre menopausa para saber lidar com as suas esposas. Porque em alguns momentos vai dar a impressão que ela está endemoniando, e não é. É ausência de hormônio. Porque o cérebro entra em déficit, em produção de neurônios e de hormônios. De todo o sistema, sabe, todo o sistema vital que o cérebro antes da menopausa gerava para que a mulher tivesse o seu ciclo saudável, na menopausa isso tudo entra em déficit. Estão entendendo? Então, antes de vocês chegarem na menopausa, vocês têm que ter ganho de recurso emocional e de conhecimento sobre como você funciona para crescer espiritualmente. Eu preciso me conhecer. Eu preciso acolher meus padrões de pensamentos. Eu sou o que eu acolho em minha mente. Então eu tenho que ter zelo com tudo aquilo que eu acolho em minha mente. Porque se eu acolher na minha mente, diga assim, eu vou ser moldado. Porque o que eu acolho em minha mente vai gerar uma verdade para mim, em minha existência. Amém ou não amém? Então eu preciso ter autorresponsabilidade com a minha maneira de viver e se relacionar. Amém? Então eu queria trazer essa parte